Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Redação no Enem 30+. Hoje nós vamos falar sobre coesão textual, coesão interparagrafal e intraparagrafal. Você vai aprender isto por meio da observação de uma redação nota 1000. Mas antes de mostrarmos essa redação, eu quero mostrar para você que é aluno ou aluna do curso, eu quero mostrar para você o material novo que eu acabei de preparar para que você tenha uma fonte de estudo neste assunto. Então, observe aí na sua tela, é um e-book exclusivo do nosso curso, e-book Coesão Textual, aprenda a usar os recursos na sua redação. O que eu coloquei neste pequeno e-book? Eu falo pequeno porque são só 9 páginas, tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu coloquei para vocês uma breve explicação sobre o que é coesão textual, e é justamente por esta breve explicação que nós vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, eu costumo sempre dizer aos meus alunos que texto está muito relacionado, é muito próximo a um tecido. Por quê? A coesão textual ela é justamente essa cola, essa linha. Então imagine você aí com uma roupa, qualquer que seja, não, pode ser uma peça qualquer do seu vestuário, uma roupa de cama, qualquer coisa que você veja ali que houve pedaços de texto pedaços de tecido sendo costurados. Com o texto acontece exatamente a mesma coisa. A coesão, ela é justamente essa linha que vem costurando o seu texto. E existem mecanismos adequados para se fazer esta cola. Do ponto de vista conceitual, o que significa coesão? É uma relação semântica, veja aí, aumentei até um pouquinho. É uma relação semântica entre os elementos de um texto e contribui para a sua clareza. E na redação Enem, qual competência é dedicada a avaliar o uso dos recursos coesivos? É a competência número 4. Então, eu sei que você se lembra aí que existem 5 competências. Na competência 1, gramática. Na competência 2, tema, estrutura, repertório. A competência 3, projeto de texto. Competência 4, justamente a coesão. E a competência 5, a proposta de intervenção. Então, observe aí, vou colocar aqui na nossa tela, observe aí que no nosso e-book eu destaquei algumas coisas para você. O que diz a competência número 4? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isto quer dizer que apenas a coesão é um mecanismo de construção de argumentação? Não, mas é um mecanismo, mas é um recurso importante, e se você souber usar bem os recursos de coesão, é mais fácil de você conseguir garantir 200 pontos, ou pelo menos chegar bem perto disso. Porque as competências 3 e 4 são as competências mais difíceis. Contudo, há algumas coisas que eu quero ensinar a você para já tentar, se não conseguir chegar aos 200, conseguir garantir aí pelo menos 160 pontos na competência 4, ok? Bom, então vamos lá. Reparem que o que diz a cartilha do Enem? E note que nessa daqui eu tirei da cartilha de 2023, mas esse é um aspecto que não muda muito de um ano para o outro, tá? Então, o que
o Enem fala lá na competência 4 quais são exatamente os pontos observados. Quais são lá os pontos observados na competência 4. Então, já note aí, já observe, deixa eu pegar aqui pra gente uma corzinha. Então, já observe aí que nós temos aqui, então, alguns aspectos, como a estruturação dos parágrafos e o que o Enem vai dizer para nós a respeito disso. Você precisa, obviamente, como você já sabe, você precisa escrever um texto dissertativo argumentativo. E como é que essa organização dos parágrafos é feita? Olha lá, o Manual do Candidato do Enem é um verdadeiro curso de redação. Olha o que ele vai dizer. No parágrafo, você vai apresentar a sua argumentação por meio de quê? Pode ser por meio de comparação, pode ser por uma relação de causa e consequência, você pode colocar por exemplificações, detalhamento, entre outras possibilidades. Por que eles colocam aqui entre outras possibilidades? Porque é impossível prever tudo o que você vai fazer, tá? Na estruturação dos períodos, e aí, se você não se lembra o que é um período, eu sugiro que você assista novamente a aula do nosso módulo, lá do módulo do nosso curso, que fala sobre a competência 1. Eu coloquei lá para você, como aula bônus, eu coloquei lá uma videoaula sobre frase, oração e período. Lembrando que ao final desta aula, sobre frase, oração e período, eu faço ali um pequeno exercício de reorganização do período, e essa reorganização ela tem como princípio justamente a coesão, ok? Então vamos lá. O que mais o Enem vai dizer para a gente? Sobre a estruturação do período, como eu falava aqui. E olha o que ele vai dizer. Que pela especificidade do texto dissertativo argumentativo, os períodos são organizados de modo complexo. O que significa isto? Lá na minha aula sobre frase, oração e período, eu falo para você sobre os períodos compostos por coordenação e falo também dos períodos compostos por subordinação. O que significa isto? O que o Enem está falando de períodos organizados de modo complexo? Períodos complexos são os períodos subordinados, tá? Formados por uma ou mais orações, e a relação que se dá entre essas orações, se você não lembra o que é, vai lá assistir a aula sobre frase, oração e período. A relação entre essas orações se dá por causa, consequência, por contradição, por relações de tempo, ok? Por ideias que são conclusivas. Lembre-se aí que uma das primeiras aulas do nosso curso, uma das coisas que eu entreguei a você foi justamente aquele material, aquele rascunho inicial para sua redação, em que eu pedia a você que olhasse para aquele tema, identificasse o problema dele e, em relação àquele tema, você buscasse identificar quais seriam as causas daquele problema e quais seriam as suas consequências. Ou seja, já estava conduzindo você para a elaboração dessa redação argumentativa por causa e consequência. Que mais? Nós temos aí a ideia da referenciação. O que significa referenciação? Aqui nós estamos falando daquilo que nós chamamos na área da linguística de coesão referencial. O que significa isso? Significa que eu retomo termos, eu retomo ideias. E essa coesão referencial
pode se dar por meio de que recursos? Eu posso utilizar pronomes. Por exemplo, eu posso perguntar: a Andreia vai começar a aula a que horas? Ela começará às 20 horas. Ora, este pronome pessoal do caso reto, ela, substituiu o substantivo Andreia. Tá? Então, isso pode acontecer por meio de pronomes, de advérbios, de artigos, e nós veremos alguns exemplos nas redações nota 1000. Ok? Note que aqui eu coloquei para você justamente o que é coesão referencial. E aí, veja a observação que eu fiz para você. A análise do texto se dá por meio da interpretação de elementos que se relacionam a outros no discurso. É óbvio que aqui eu não estou falando de discurso político, né? O discurso é o texto, é essa enunciação. Para exemplificar isso, eu trouxe aqui para você uma imagem que eu tirei lá do meu blog Conversa de Português. É de um texto bastante antigo já, tá? Que eu publiquei há algum tempo lá. E eu tirei lá do meu blog e é uma imagem que eu uso também no meu dia a dia na minha aula na escola. E eu uso essa imagem lá também. Então veja este exemplo de coesão referencial. Dom José botou a mão em cima da abóbora e esta se abriu, mostrando a mais linda princesa do mundo. Dom José tirou-a de dentro da abóbora e disse ao príncipe que ficara assombrado com a beleza da moça. Ora, por que nós temos presença de coesão referencial neste exemplo? Por quê? Porque notem aí os termos que estão em negrito. Dom José botou a mão em cima da abóbora. Em vez de o autor, Luís da Câmara Cascudo, autor desse texto, escrever Dom José colocou a mão em cima da abóbora e a abóbora se abriu, repara que ficaria um termo repetido. Em vez de ele dizer isso, o que ele fez? Utilizou aqui o pronome demonstrativo e este pronome referente à abóbora. É por isso que você chama de coesão referencial, porque a coesão referencial é uma retomada, ok? Da mesma forma, na sequência, mostrando a mais linda princesa do mundo, Dom José tirou-a de dentro da abóbora. Em vez de escrever Dom José tirou a princesa, ele utilizou então aqui um outro pronome, só que neste caso, um pronome oblíquo, tá? A letra não ficou boa, mas você consegue aí compreender exatamente aquilo de que eu estou falando, ok? Bom, sair aí da frente para você poder ver direitinho o que aparece ali. Então aqui, reparem que nesse quadrinho eu digo que isso é uma referência demonstrativa lá no primeiro. Por quê? Porque eu usei um pronome demonstrativo, ok? Vamos lá então para a sequência. Desculpa, tá? É que eu tô um pouquinho gripada, então vai ficar aí a voz meio esquisita. Realizara todos os seus sonhos, menos este, o de entrar pela academia. Notem que nós temos uma referência, mas o referente apareceu na sequência. Ok? Realizara todos os seus sonhos, menos este. Qual é o elemento coesivo? O pronome demonstrativo é o nosso referente. Opa, que não tá. A letra aqui tá ficando um desastre, mas você compreende o que eu estou querendo dizer para você. Bom, próximo exemplo. Pedro Bala acordou com um ruído forte de si, perto de si. Dormia
de bruços e olhou por baixo dos braços. Viu que um menino se levantava. Nesse caso, nós temos aí a imagem do Pedro Bala. Esse exemplo é um exemplo extraído do livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. E nós temos uma coesão que se deu por omissão, como eu escrevo aqui nesse quadrinho logo a seguir. Por que por omissão? Note aí, deixa eu só apagar aqui para você poder ver o que eu coloquei embaixo, né? Porque eu risquei e acabei passando ali por cima. Note que Pedro Bala acordou com um ruído. Pedro Bala dormia de bruços. Pedro Bala olhou por baixo dos braços. Pedro Bala viu que o menino se levantava. Então, no lugar de escrever Pedro Bala 3 ou 4 vezes, o que nós temos aqui, então? Nós temos aqui uma omissão do termo. Nós temos aqui uma elipse. André, o que é elipse? Elipse é omissão. Do ponto de vista das funções sintáticas, nós temos aqui um sujeito oculto. Por que um sujeito oculto? Porque eu consigo identificar que o sujeito em todas essas orações é Pedro Bala. Ok? Vamos lá, então. Mais um trechinho. Aqui o que eu tenho para nós? Aqui eu venho explicando o que é uma coesão sequencial. E isso é extremamente importante lá na redação dissertativa argumentativa. Note, a coesão sequencial, ela não é importante somente porque é a redação para o Enem. A coesão sequencial, ela é importante em qualquer texto dissertativo ou argumentativo. Aliás, coesão é importante em qualquer texto. Porém, aqui nós estamos falando a respeito do Enem, ok? Então, a coesão sequencial ela vai falar sobre a progressão textual. Nesse sentido, a competência 4 se liga um pouco também à competência 3, que fala sobre o projeto de texto. Mas a competência 4 vai observar aí quais foram os recursos coesivos que você utilizou no seu texto, certo? Então, note que aí eu coloquei para você em negrito coesão sequencial, progressão textual e relações entre segmentos de texto. Que segmentos de texto são esses aí exatamente? Enunciados, parágrafos, sequências textuais, relações semânticas, à medida que o texto progride. Para que você consiga compreender bem isto, eu coloquei aí alguns exemplos, tá? E alguns recursos. O que eu fiz para você aí? Primeiro eu coloquei a frase exemplo e depois eu coloquei qual foi o recurso utilizado, ok? Então, primeira frase. Vim, vi, venci. Eu digo aí para você que isso é uma ordenação linear. O que significa isso de ordenação linear? André, eu não entendi o que é isso. Significa que o enunciado segue uma ordem. Né? Vim, vi, venci é uma frase aí famosa, histórica. Bom, primeiro eu vim, depois eu vi, depois venci. Por isso que é uma ordenação linear, ou seja, na ordem temporal em que ocorreram. No seu texto, o que significa isso? Como é que isso vai aparecer lá no seu texto do Enem? Por exemplo, você vai fazer uma citação de eventos históricos, tá? Então, você não vai colocar, por exemplo, que em 2024 ocorreu um determinado evento e que em 1500 o Brasil foi descoberto, porque esta não é a ordem. Então, você vai colocar uma ordenação linear. Primeiro 1500, depois 2024.
Primeiro os portugueses chegaram e depois aconteceu alguma outra coisa lá de acordo com o teu texto, certo? Bom, segundo aspecto aí, então, vamos lá dar uma olhada. Segundo aspecto, o exemplo é: os capítulos anteriores tratam de eletrostática. Agora falaremos da eletrodinâmica, deixando o eletromagnetismo para os próximos, ou seja, expressões que assinalam a ordenação ou continuação das sequências temporais. O Andrea é repetido? Não, não é repetido, porque veja, no primeiro item eu estou dizendo para você que você precisa ordenar os fatos, as suas ideias, numa ordem linear, uma sequência. O item 2 está dizendo para você que existem expressões que ajudam o seu corretor, e aí é aquilo que eu sempre digo aos meus alunos: facilite a vida do corretor. Seja claro. Se nós sabemos que um dos recursos é utilizar expressões que assinalam ordenação e continuação, use tais expressões, porque isso facilita a correção. O corretor vai olhar para o seu texto e vai ver: olha só, o Joãozinho e a Mariazinha usaram aí expressões que assinalam essas sequências. No exemplo, nós temos o quê? Os capítulos anteriores. Agora, tá? Então, alguém aí falando de um livro, falando o que apareceu nos capítulos anteriores e o que aparece naquele que ele leu, escreveu. Terceiro ponto: não deixe de vir amanhã. Partículas temporais também são recursos coesivos. Por partículas temporais, nós podemos entender o quê? Podemos entender os advérbios. Nesse caso aqui, especificamente, um advérbio de tempo. Ordenei que deixassem a casa em ordem. Correlação de tempos temporais. Isto aqui é extremamente importante. A correlação dos tempos verbais é extremamente importante. Por quê? Porque, veja, ordenei, ou seja, pretérito perfeito e que deixassem futuro do subjuntivo. Nossa, acabei riscando ali. Vamos consertar esse negócio aqui, né, gente? Que ficou esquisito. Vamos lá. Então, ali eu tenho pretérito perfeito e aqui eu tenho o futuro do subjuntivo, tá? Por que que isso é uma correlação de tempos verbais? Porque você ordenou no passado que algo fosse feito no futuro. É uma ordem, tá? Então, ordenei que deixassem. Ah, mas se eu tivesse dito assim, ordenei que deixe a casa em ordem, tá certo? Se for uma pessoa só. Nesse caso aqui, tá? É mais de uma. Tá certinho, ordenei que deixe? Ordenei que deixasse, tá? Então, aqui, ordenei que deixassem. Ordenei. Opa! Ordenei que deixe, certo? Então, não se esqueça disso. O trem corria, corria, corria. Recorrência de termos também tem a ver com a coesão, mas nós não queremos que o seu texto perca pontos por repetição excessiva de termos. Na sequência desse nosso e-book, eu coloquei aí para você um quadro de elementos coesivos sequenciais, tá? O que significa isso? Você vai pegar este quadro e você vai estudar esse quadro. Esse quadro aí, nesse período em que você está estudando para o Enem, esse quadro aí, opa, que eu dei um sumiço aqui.
esse quadro vai ser o seu livro de cabeceira, vamos dizer assim, tá? Por quê? Eu quero que você olhe esse texto na hora que você for escrever a sua redação. Eu quero que você olhe para este quadro e busque lá o elemento coesivo que corresponde àquilo que você pretende dizer, ok? Então, aí é uma lista extensa, não há razão para nós lermos toda ela agora. Como eu falei, é um material que é para você estudar, tá? E coloquei também outros elementos, outros recursos coesivos. Que outros recursos coesivos são esses? São expressões que são preposições, locuções prepositivas, locuções conjuntivas, tá? E conjunções somente. Então, repare que elas estão aqui um pouco misturadas de acordo com a ideia do que você pretende dizer. Então, nós temos aí uma série de conjunções, uma série de preposições, uma série de locuções prepositivas e de locuções conjuntivas também, tá? Como exemplo, aqui para nós sairmos aqui do e-book e podermos ir lá para a redação nota 1000, como exemplo, eu coloquei aqui, vocês devem ter visto isso aí em algum lugar, porque essa imagem é uma imagem do próprio INEP, que o próprio INEP divulgou uns anos atrás, para demonstrar ao candidato como é que esses recursos são utilizados dentro do texto, tá? Então, note que aí nós não temos um texto de verdade, ok? É só um esquema para que você veja como é que isso vai acontecer. Porque é importante observarmos isto, tá? Por que isso é importante? Preste atenção agora. Eu quero que você me escute com muita atenção. Na avaliação da competência 4, o Enem, ou seja, a banca do Enem, exige que você utilize pelo menos 2 elementos coesivos entre os parágrafos, certo? E pelo menos 3 interparágrafos. Ou seja, dá uma olhada aí. Aqui nós colocamos, né? Aliás, nós não, né? Mas lá o INEP nota que aqui você tem esses elementos marcadinhos aí em cor de rosa. Vou até mudar a cor da minha caneta para não fazer confusão. Deixa eu ver se tem um rosinha perdido aqui. Rosinha não tem, mas cadê? Tem. Então vamos lá. Opa. Então vamos lá. Repara que aqui nós temos uma redação hipotética de 4 parágrafos, tá? Então a gente tem aqui a introdução, D1, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, tá? Note que cada um desses parágrafos começou com um operador argumentativo, com um item, com esse elemento que também é um elemento de coesão. Diante desse cenário, ora, diante de que cenário, do que essa pessoa está falando? Essa pessoa está falando do cenário que foi exposto na introdução. Que cenário é esse que foi exposto, que foi apresentado na introdução? E, gente, eu acabei esquecendo de trocar aqui, né? Vamos ver. Vamos lá. Você vai perceber que ficou um cortezinho aí no vídeo, tá? Porque eu percebi que eu não tinha colocado para você aí o texto na tela novamente. Então você vai ver que ficou um pequeno corte, tá? Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui então? Deixa eu apagar
esse monte de rabisco aí, porque eu não sei exatamente o que a gente viu, tá? Bom, note que nós temos aqui este texto hipotético de 4 parágrafos, ok? Uma introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a nossa conclusão, onde provavelmente deve estar a proposta de intervenção. Note que nos 3 parágrafos, D1, D2 e conclusão, nós temos um termo aí marcado em cor de rosa, que é aquilo que a gente vai chamar de coesão entre os parágrafos, tá? Coesão interparagrafal. Não é para você decorar esse palavrão, é só para você entender sobre o que eu estou falando, ok? Então, note aí que você tem esses termos cor-de-rosa. Então, note que o primeiro aí é diante deste cenário. O que significa diante deste cenário? Tudo que eu coloquei no parágrafo de introdução. Ora, o tema, eu identifiquei o problema, anunciei o meu argumento, certo? Por outro lado, em relação a quê? Em relação ao que eu disse no parágrafo do D1. E na conclusão, portanto, porque, e aí, o que eu sugiro? Por que o portanto? Porque o portanto é uma conjunção conclusiva, tá? E note aí também que há outros elementos marcadinhos em azul. Esses elementos marcados em azul fazem aquilo que nós vamos chamar de coesão dentro do parágrafo, coesão intraparagrafal. O que isso significa? Que eu vou estabelecer relações entre dados que eu escrevi naquele mesmo parágrafo, ok? Então, o que a gente tem aqui mais, né? Então, reparem que a gente tem aí esses nossos dados, certo? Vamos lá, então, para a nossa redação nota 1000. Ver como isso apareceu em uma redação nota 1000. Muito bem. Nesta redação nota 1000, essa redação está no Manual do Candidato, Manual do Participante 2023. Por que eu não estou usando 2024? Porque ainda não saiu, tá? Então, nós vamos usar aí a de 2023. Bom, o que nós temos aqui? Então, vamos lá ver a redação da candidata. O poema Erro de Português, do escritor modernista Oswald de Andrade, retrata o processo de aculturação dos indígenas durante a colonização do Brasil. Bom, o que a candidata fez aqui então? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Reparem que a candidata começou a falar da colonização do Brasil, ou seja, ela fez uma referência histórica. Então, ela falou da colonização do Brasil e, na sequência, ela quer falar de como o país está agora. Então, ela já colocou aqui atualmente. Atualmente, no país, ainda existem inúmeros desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais, devido, sobretudo, mais um elemento coesivo, a ineficiência estatal histórica em assistir esses indivíduos. Mais um elemento coesivo, que esses indivíduos refere-se a quê? Esses indivíduos refere-se a povos tradicionais, tá? Da mesma forma aqui embaixo. E a importância desses grupos. Esses grupos referem-se a quê? Comunidades e povos tradicionais, tá? E aí, veja o que ela faz.
é necessário destacar de início. Aqui ela colocou, é necessário destacar de início, ela poderia ter colocado, é necessário destacar primeiramente o descaso do poder público em assegurar de maneira efetiva os direitos fundamentais. Então, ela usou aqui de início. De fato, ela poderia ter colocado desse modo, sendo assim, ok? Historicamente, o Estado historicamente negligenciou a proteção de organizações distintas, tais quais ciganos, tal qual também é um elemento de coesão, ciganos, quilombolas. Por que ela colocou ali tais quais? Ela poderia ter colocado como, por exemplo, tá? Ela poderia ter colocado isso, como, por exemplo, certo? Caberia ali também, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, porque eu acho que não deu para ler aí, como por exemplo. Acho que agora foi. Que mais? Como, cadê? Tais quais ciganos, quilombolas e indígenas. E muitas vezes, o E também é um elemento coesivo, uma conjunção aditiva. E muitas vezes legitimou a dissolução da cultura desses povos. Desses povos quais? Quilombolas e indígenas. Reparem que ela está usando recursos para referenciar povos quilombolas e indígenas, sem repetir toda a vida povos quilombolas e indígenas, tá? Vamos ver aqui como é que ela faz o segundo parágrafo. Como é que ela faz essa transição. Além da ineficiência do Estado, notem que aqui ela não colocou um termo coesivo, mas ela fez uma retomada a algo que ela disse lá no início. Ela já havia falado da ineficiência do Estado. Então, reparem aí que ela já havia falado da ineficiência do Estado. No meio do parágrafo, ela vai colocar assim: conforme esse raciocínio, que raciocínio? Tudo que ela havia dito antes. Então vamos lá ver o que ela falou nesse parágrafo. Além da ineficiência do Estado, o desconhecimento dessa diversidade cultural por parte de muitos indivíduos acentua a desvalorização dos povos tradicionais, notadamente a invisibilidade de comunidades históricas. Isso aqui não parece, mas também é um recurso de coesão, porque aqui ela substituiu povos tradicionais por comunidades históricas. Então, note que um recurso de coesão é a substituição também. Ok? Cadê? Compromete o desenvolvimento de senso crítico frente à importância dessas organizações sociais. Que organizações sociais? Comunidades históricas. Para a construção identitária do país. Cenário que comprova o pensamento da escritora brasileira Cecília Meirelles em sua obra Crônicas da Educação, na qual consigna e aí na qual o que? A obra Crônicas da Educação, tá? E aí, conforme esse raciocínio, que raciocínio? Aquele da Cecília Meirelles. No último parágrafo, ela vai fazer exatamente o quê? Ela vai dizer: é imprescindível, portanto, olha esse portanto, note que esse portanto aparecia também lá no nosso texto de exemplo. Reparou aí que ele apareceu no texto de exemplo? É o mesmo recurso que a candidata utilizou aqui. É imprescindível, portanto, que o Estado, aliado à esfera municipal, estadual de poder, proteja efetivamente as comunidades tradicionais do Brasil. Muito bem. Encerramos então essa nossa aula de hoje sobre coesão textual. E o que eu quero para que você faça na sua próxima redação é tentar utilizar esses recursos. Esse e-book que eu mostrei aí na nossa tela vai ficar disponível na guia Arquivos.
da nossa aula. Tudo bem? Ok? Eu espero você na próxima aula e não deixe de assistir às aulas que já estão lá na plataforma. Novas aulas serão disponibilizadas de acordo com o cronograma que eu enviei para você lá no grupo do nosso curso. Um abraço e até a próxima aula.